Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Alan, de física, de matemática também. Estou aqui no meu 17º vídeo, se eu não me engano, né? Ajuda o pai aí, ó, dá o seu like, o seu joinha. Se bem que like e joinha aqui é a mesma coisa, né? Se inscreve no canal. Eu já estou preparando aí umas intro top aí pro canal, sacou? Mas calma, tudo com tempo. Vamos chegar primeiro a 100 inscritos, tá ligado? Bom, esse vídeo aqui em homenagem ao terceiro ano do Colégio Ange, ao terceirão que tem prova comigo. E eu vou fazer algumas questões aqui de revisão. A princípio, gente, essas questões parecem simples, tá? Mas talvez. Ué, por que tem duas aulas abertas aqui? Deixa eu fechar uma. Pronto. Bom, parecem simples. De fato são. Entretanto, às vezes as pessoas têm muita dificuldade em entender que o movimento uniformemente variado, o move ou o movimento retilíneo uniformemente variado, né? Igual os livros antigos de física denominavam, o M e o V, galera, não é só na horizontal não, na vertical também. Então, as mesmas equações que você utiliza para o M e o V, você vai utilizar para o movimento na vertical. O movimento na vertical também é um movimento uniformemente variado. Qual que é a diferença? É que geralmente o deslocamento do corpo a gente chama de altura, altura de queda, para fazer uma referência à matemática, né? Porque na matemática a gente utiliza a letra H para, né, nos referirmos à altura. E no lugar da aceleração, a gente vai usar a aceleração da gravidade. Agora, dependendo do movimento, se ele é acelerado ou retardado, eu tenho sinal de mais e de menos. De resto, as equações que a gente viu, V igual a V0 mais AT, S igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2, equação de Torricelli, V igual a V0 ao quadrado, mais 2A delta S, são as mesmas equações, tá? Só que aplicadas no movimento vertical. E aí você faz uma troca convencional, né? De delta S por H e tomar cuidado com a aceleração. Basicamente o bizu é simples. Joguei para cima, o A vai ser menos G. Para baixo, o A vai ser mais G. E vamos descobrir por quê, tá? Então, ó, vamos explorar esse primeiro exercício aqui, pessoal. Ah, eu também queria dedicar esse vídeo à galera do primeiro ano do Machado Sobrinho também, tá? Vamos esquecer deles não, tá? Eles também estão vendo essa parte da matéria. Bom, vamos lá. Um corpo é abandonado em queda livre. Queda livre, queda livre. Olha só. Queda livre é sinônimo de solto, de partindo do repouso. Ou seja, a velocidade inicial é zero. Queda livre, ok? Eu não joguei o objeto para baixo. Eu soltei esse cara. Esse cara não, né, tadinho? Eu soltei esse corpo, beleza? E quase me esqueci, levando em consideração aqui, ó, que a resistência do ar a gente não está levando ela em consideração, tá? Ou seja, é um movimento basicamente no vácuo, porque não tem resistência do ar, tranquilo? Então vamos lá. Um corpo é abandonado. Olha só, ficou até redundante. Um corpo é abandonado em queda livre. Nem precisava falar queda livre, né? Mas enfim, velocidade inicial é zero. Qual sua velocidade após 6 segundos? Bom, o que a gente vai fazer? O exercício falou para usar g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos tentar desenhar esse trem aqui, ó. Vamos supor que eu tenho um carinha. Olha só, um carinha lá. Olha lá, igual o Kit, careca. E ele pega, solta essa bolinha, solta. Então a velocidade inicial é zero, tá? E eu quero saber qual que é a velocidade dela. Nossa senhora. Ai, misericórdia, ficou um negócio muito torto. Ficou igual a minha vida. Eu quero saber qual que é a velocidade dela. Agora ficou melhor. Depois de 6 segundos, ou seja, passados 6 segundos do movimento ter iniciado, qual que é a velocidade da bolinha?
Não sei, vamos descobrir. Bom, primeira coisa aqui, pessoal, cinemática, estão lembrados? Cinemática, eu preciso de determinar o que antes de começar a fazer as contas? O meu ponto de referência, né? O meu referencial inercial, ou seja, aquele lugar em que eu vou lugar, ponto material, pode ser uma coisa. Eu posso marcar minha posição com relação a um poste. E como, ó, eu sou inteligente, eu vou colocar o meu ponto de referência aqui, ó, no instante que o objeto foi lançado. Por quê? Porque a posição inicial dele já é zero. Ele parte da origem, ok? Não só isso, eu tenho que dizer para qual sentido as posições crescem. Ou seja, 0, 1, 2, 3, 4 metros e por aí vai. Então, para ficar mais fácil, eu vou dizer que as posições crescem de cima para baixo, ok? Ou seja, 0 metro, 1 metro, 2, 3 e por aí vai. As posições são crescentes de cima para baixo. Mas, professor, por que você fez isso? Uai, eu fiz isso pelo seguinte motivo. Para onde que está apontada a aceleração da gravidade? Para baixo. Olha que legal. E ela vale 10 metros por segundo ao quadrado. Nossa, professor, estou impressionado. Obrigado. Ué, gente, quando eu solto um objeto, isso a gente consegue observar no nosso dia a dia. A velocidade dele vai aumentando com o tempo, não vai? Eu solto o objeto. Ó, quando eu solto um objeto aqui da altura da carteira onde eu estou, a velocidade dele vai aumentando até chegar no chão. Enquanto maior essa altura, mais ele vai ganhando velocidade. Por quê? Porque a cada segundo a velocidade do camarada em queda aumenta em 10 metros por segundo. Essa é a definição de aceleração, correto? Bom, se eu quero saber qual que é a velocidade desse cara após 6 segundos, ué, se eu estou pedindo velocidade e dou tempo, venho na função horária da velocidade, porque é aquela que relaciona a velocidade com o tempo, ok? Então vamos lá. A velocidade após 6 segundos vai ser igual à velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Bom, pessoal, este movimento aqui, ó, primeira coisa, o corpo que foi abandonado, tadinho, a velocidade dele está aumentando, não tá? Ele está caminhando no sentido positivo das posições, ou seja, a velocidade dele é sempre positiva, não é? A velocidade dele é sempre positiva em qualquer instante. Isso indica que é um movimento progressivo. Como essa velocidade vai aumentando, o movimento, além de ser progressivo, é um movimento acelerado. Ou seja, velocidade e aceleração têm o mesmo sentido. Tem o mesmo sentido. Velocidade, de certa forma, sim. Velocidade e aceleração são positivas aqui. Porque a velocidade do cara vai aumentando, ela vai se tornando cada vez mais positiva. Então esse movimento é progressivo e acelerado. Logo, por isso que no lugar do A aqui, ó, a gente coloca o mais G. Ok? Por quê? Porque é um movimento acelerado. Progressivo e acelerado. E a velocidade inicial é zero, tadinho. Então eu vou ter que a velocidade do cara vai ser igual à aceleração da gravidade vezes o tempo. Olha só, gente, que fácil. Não é a mesma coisa que mv? Se você sabe mv, você sabe o movimento na vertical. Tudo numa boa, como diria Rasputia. Então a velocidade do cara após 6 segundos, como está todo mundo no SI, vai ser uma velocidade em metros por segundo. Vai ser 10 metros por segundo ao quadrado vezes o tempo de queda, na verdade, não necessariamente queda até o chão, ok? Após 6 segundos, eu não sei se chegou no chão, é 10 vezes 6. Tá tudo no SI, 10 vezes 6, 60 metros por segundo. Simples, né? Olha só, a gente revisou bastante coisa aqui no exercício aparentemente tranquilo, tá? Bom, agora vamos explorar um pouco mais aqui, ó. O objeto, olha, nossa, que cara bonzinho que eu sou, cai do repouso. Cai do repouso, tadinho, ele estava distraído. Ui, caí. Cai do repouso, velocidade inicial é zero.
ok? E atinge o solo com velocidade de 50 metros por segundo. Quanto tempo durou a queda? Mais uma vez, g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E olha só, gente, eu estou num problema aqui, ó, que é análogo ao primeiro problema. O objeto está caindo, eu vou até usar a ilustração aqui, ó. Eu solto o objeto, a diferença é que eu sei a velocidade final. Eu vou colocar meu ponto de referência no ponto onde o objeto foi solto. E o sentido positivo das posições, as posições crescentes, de cima para baixo. E eu sei que a gravidade age no mesmo sentido, então eu também tenho um movimento progressivo e acelerado. Então a aceleração é mais g. Olha só, gente, que simples. Se você sabe, ó, tô falando isso pela 10ª vez. Se você sabe MUV, você também vai saber o quê? Movimento na vertical. Por quê? Porque é MUV, ok? Então, é isso aí, pessoal. Agora é só fazer a festa. Bom, se eu quero, atenção, se eu quero a velocidade é... Não, calma, tô ficando maluco. Eu tenho a velocidade final. Eu quero saber quanto tempo durou a queda. Uai, mesma coisa, V igual a V0 mais AT. Mesma coisa. A diferença é que no lugar do A, eu vou colocar o G, mais G vezes T, ok? A velocidade inicial é 0. A velocidade final é 50 metros por segundo, tá? Todo mundo no SI. Igual a G, que é 10, vezes o tempo, que é T. Ui, ai, corta, corta. Cortar significa dividir ambos os lados por 10, tá? Tá bom? Vou... Porque eu não sei, né? Às vezes tem um matemático assistindo aqui e fala, não pode falar cortar. Calma, gente, calma. É só um jargão. Então, quanto tempo... Epa, calma, vou salvar aqui. Ih, rapaz, não. Deixa pra lá, depois eu salvo. Então, o tempo necessário vai ser de 5 segundos. Ok? Bom, professor, mas eu queria ver um exemplo de um lançamento vertical para cima. Calma, filho, vou fazer aqui um para você, ó. Vamos supor que eu tenho um objeto lançado para cima com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo, ok? No lugar aonde a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Nossa, professor. Tá, calma, calma. Bom, esse movimento aqui, ó, é um movimento para cima, beleza? Movimento para cima, lógico. Bom, ele é acelerado ou retardado? Bom, vamos começar aqui, ó. O objeto é lançado do solo. Beleza. Então, isso significa que eu tenho que adotar um ponto de referência. E, obviamente, como a gente é esperto, vamos adotar o nosso ponto de referência como solo. Por quê? Porque aqui a posição inicial é 0, tá? E o sentido das posições crescentes é de baixo para cima. Então, é 0 metro, 1 metro, 2 metros e por aí vai. Então, as posições crescem de baixo para cima. Do contrário dos dois primeiros exercícios que eu fiz. Se elas crescem de baixo para cima, num instante, por exemplo, 1 segundo após o lançamento, o objeto continua subindo, ok? Ou melhor, deixa eu alterar um pouco essa velocidade aqui, ó. Eu vou colocar aqui uma velocidade de, sei lá, 60 metros por segundo. 1 segundo depois, o cara não, né? Eu não joguei um cara para cima, eu joguei um objeto para cima. Esse objeto, a velocidade dele continua apontando para cima, né? Ele ainda está subindo. Então é um movimento progressivo. Porém, a aceleração da gravidade age no sentido contrário. Quando eu tenho essa situação aqui, ó, movimento progressivo, velocidade maior do que zero. A gravidade está fazendo o quê? Está fazendo com que a velocidade desse cara aqui vá diminuindo. Não vai diminuir? Vai, porque uma hora ele vai parar. Faz esse experimento. Pega o objeto e joga ele para cima. Uma hora ele vai parar. A não ser que você seja forte o suficiente para jogar esse objeto para cima com uma velocidade superior a 11,2 km por segundo para sair, né, do planeta Terra. E se bobear, nem vai sair.
né? Com a velocidade tão alta que o trem vai se desfacelar na atmosfera. Mas não é esse o caso. Então, a aceleração da gravidade está causando um decréscimo de velocidade até o momento em que ele vai parar. Logo, como essa aceleração aqui, ó, ela está fazendo com que a velocidade diminua, é uma desaceleração. Então, convencionalmente, essa aceleração aqui, ó, ela vai ser menor do que zero. É um movimento retardado. Então, por isso que no lançamento vertical para cima, para que isso aconteça, para que o objeto vá perdendo de velocidade até parar na altura máxima, velocidade e aceleração possuem sinais contrários. Então, por isso que nesse tipo de exercício, a aceleração a gente coloca o menos g, por causa da convenção de sinais que a gente usa, tá? Então, vamos supor que a pergunta da letra A seja: em quanto tempo o objeto vai alcançar a altura máxima? Bom, eu tenho a velocidade inicial, posso usar v igual a v0 menos g vezes t. Eu tenho que ter velocidade inicial, porque senão ele não sai do chão. A velocidade final, ó, aqui eu quero altura máxima. Na altura máxima, o objeto tem velocidade? Não, ele para na altura máxima. Então, a velocidade final é zero, ele vai parar na altura máxima, tá? Ele vai parar. Se ele não parar, ele vai continuar subindo, ok? Então, a velocidade final é zero. Logo, eu vou ter zero, tá todo mundo no SI, né? Igual a 60 menos 10 vezes t. Passo menos 10t para o outro lado. Espero que não tenha matemáticos vendo essa aula, né? Porque, não é passar para o outro lado. Tem que somar mais 10t aqui, somar mais 10t para cá. Passa para o outro lado. Guarda assim. 10t era negativo, passou para o outro lado, ficou positivo, igual a 60. Ai, ui, corta. Como está tudo no SI, o cara vai levar 6 segundos para atingir a altura máxima. E se eu te perguntasse, numa letra B, quanto que é essa altura máxima? Qual é a altura que ele vai alcançar com essa velocidade? Qual que é a altura máxima? Eu não sei, vamos descobrir. Pessoal, olha só. Observe que para a altura máxima, eu não mencionei tempo, né? Em todas as questões que eu fiz aqui, na verdade 2 e agora 3, eu precisava do tempo. Por quê? Eu perguntava qual que era a velocidade no tempo tal, ou em quanto tempo o objeto alcançava tal velocidade, ou em quanto tempo ele chegava na altura máxima. Ok? Agora, eu perguntei qual a altura máxima, eu não falei sobre tempo. Se eu não falo sobre tempo, Torricelli, v ao quadrado, é igual a v0 ao quadrado, menos, lembra que no lugar da aceleração eu vou colocar o g, mas é o lançamento para cima. Se é o lançamento para cima, a aceleração da gravidade age para baixo. Então, ó, eu coloco menos g. No lugar do A, aqui, ó, vou colocar menos 2 vezes g, que multiplica o meu ΔS, que eu vou chamar de altura máxima. Nossa, professor, é fácil assim? É. Isso vale tanto para movimento para cima quanto para baixo. Professor, e se não for queda livre? E se não for queda livre? E se for, por exemplo, um lançamento vertical para baixo? Ué, se tiver velocidade inicial, V igual a V0, no caso do lançamento para baixo, mais GT. Esse cara não é zero. Você coloca o valor de V0. Acabou. No problem. Ok? Bom, então vamos lá. V ao quadrado é V0 ao quadrado menos 2GH. Quanto que vale a velocidade final? Zero. Na altura máxima ele tem que parar. Qual que é a inicial? É 60 metros por segundo, né? Aliás, é uma baita de uma velocidade. É o cara forte, é o bitelo. Então eu vou ter aqui ó, 60 ao quadrado menos 2 vezes a aceleração da gravidade 10 vezes h. Ok? Então vai ficar 0 igual a 60 vezes 60, 3.600, né? Se eu não estou ficando maluco. Menos 2 vezes 10, 20, h. Passo menos 20h para o outro lado para ficar positivo. 20h igual a 3.600. Corto 0.
Passo o 2 dividindo, né? H vai ser igual a 360 dividido por 2, isso dá 180 metros. Está todo mundo no SI, ok? Então, pessoal, muito simples. Outra questão aí, ó, sobre queda livre. Eu falo o seguinte, ó, um objeto foi solto de uma altura de 80 metros. Solto. Solto. Isso significa que a velocidade inicial é zero. A posição inicial vai ser zero também, porque você coloca seu referencial lá em cima, no ponto de lançamento, lembra? Qual que é o tempo que ele vai chegar no solo? Ué, eu não falei de velocidade, mas lembra dessa famosa equação? H igual a GT2 sobre 2, a famosa equação da queda livre, que no fundo vem daqui, ó, S igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. S0 é zero, posição inicial é zero. Velocidade inicial é zero também, o corpo foi solto. 0 vezes T, 0. No lugar de S, eu coloquei H para fazer uma alusão à altura. Nossa, meu H ficou feio. Meu Deus do céu. Ficou feio, igual o Kid. Então, eu vou ficar com H igual a... No lugar de A, eu vou colocar mais G, não é? Porque é queda, então a aceleração está te puxando para baixo, ela é positiva. Então, vai ficar H igual a GT2 sobre 2. No lugar do H, você coloca 80 metros. No lugar do G, você coloca 10 vezes T ao quadrado, dividido por 2. Nossa, professor, que coisa maravilhosa, eu sei. Posso cortar o zero, passo 2 multiplicando, 16 igual a T ao quadrado, tiro a raiz, né? Ó, tiro a raiz quadrada daqui e daqui. Lembrando que menos 4 vezes menos 4 dá 16 também. Só que não existe tempo negativo em mecânica, né? Eu só vou levar em consideração a parte positiva. T igual a 4 segundos, ou seja, o cara vai levar 4 segundos para chegar ao solo. Tranquilo? Olha lá, todo o lançamento vertical para baixo e para cima foi revisado. É só você utilizar convencionalmente as equações do MUV e guardar o bizu. No lugar de S, eu costumo colocar H para fazer uma alusão à altura. Tá caindo? A aceleração da gravidade é mais G. Tá subindo? Menos G. Acabou. No lugar de A, você coloca mais G para quando está caindo. No lugar de A, você coloca menos G quando está subindo. Acabou. Acabou o seu problema. Beleza? Mas agora vamos fazer alguns exercícios aqui, também para revisar com a parte de calorimetria, tá? Aí já não entra mais a matéria do primeiro ano, ok? Agora eu converso só com o terceirão. Então vamos lá. Simples, para a gente ver definição de calor latente. Por quê? Porque as pessoas confundem muito. Ó. Um bloco de gelo de 100 gramas está a 0 graus Celsius. Sabendo que o calor de fusão do gelo é de 80 calorias por grama, calcule a quantidade de calor necessária para derretê-lo completamente. Pessoal, olha só. Ah, professor, é um exercício fácil, mas eu quero que vocês entendam o conceito. Qual que é a definição de calor latente? Ah, o calor latente é aquele Q igual a ml, né? Esse cara é o calor latente. Não! Não, esse cara não é o calor latente, tá? A definição de calor latente ou latência é isso daqui, ó. Calor latente é calor por unidade de massa. Por isso, ó, sabendo que o calor, aqui até faltou aqui, ó, pessoal, eu peço até desculpa a vocês aí. Me desculpa, tá, gente? Eu tô triste porque o Flamengo perdeu. Sabendo que o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama, calcule a quantidade de calor necessário para derretê-lo completamente. Ou seja, o gelo, para ele derreter por completo, para cada grama, ele precisa de 80 calorias. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho um bloco de gelo. Bloco de gelo, ó. Ficou até bonitinho. Ok? Então, vamos supor que eu tenho 1 grama de gelo. Eu tenho 1 grama. Quanto de energia que ele precisa receber para ele fundir? Ou seja, para ele partir do sólido para o líquido. Ele precisa receber 80 calorias
para que o gelo vire água por completo. Ah, professor, e a temperatura? A temperatura na fusão não muda. Ela continua 0 graus Celsius. Por quê? Porque todas essas 80 calorias aqui, ó, toda essa energia está sendo necessária e suficiente para alterar, digamos assim, o estado de agregação entre as moléculas. Ou seja, se eu mudo o estado de agregação das moléculas, eu estou mudando a fase, eu estou mudando o estado físico também. Então ele está virando água. Então essa energia não vai fazer a temperatura variar, vai fazer com que o gelo vire água, tá? Então essa é a definição de calor latente. É calor por unidade de massa. E o contrário vale também. Se eu tenho água aqui, ó, se eu tenho 1 grama de água e eu quero fazer com que essa água se solidifique, ao invés de eu oferecer 80 calorias, eu retiro 80 calorias. Aí o que vai acontecer? Ela vai solidificar, ok? Então essa é a definição de calor latente. É calor por unidade de massa. É a quantidade de calor suficiente por unidade de massa para o cara mudar lá de estado físico, ok? Aí eu passo M multiplicando L, aí eu tenho Q igual a ml, tá? Mas cuidado, esse Q não é o calor latente. É a quantidade de calor necessária para fusão, para solidificação. Calor latente é calor por unidade de massa. Agora que vocês sabem o conceito, acabou, né? Eu tenho um bloco de 100 gramas a 0 graus Celsius. Então, Q igual a ml. Então, essa quantidade de calor vai ser igual a massa, 100 gramas, vezes 80 calorias por grama. Lembrando que como está todo mundo nesse... Não, mito. Não está todo mundo nesse I. A resposta vai ser em calorias. Por quê? Olha só. São 100 gramas, não são? São. Qual que é o calor latente? 80 calorias por grama. Ui. Ai, corta grama com grama, sobra só calorias. 100 vezes 80, o cara precisa de 8.000 calorias. Ok? Beleza? Ótimo, show. Então, esse é um exercício. Pessoal, são exercícios simples, mas o meu objetivo aqui, ó, é explicar o conceito. Porque muita gente confunde o conceito, tá? Eu vou fazer um outro aqui, ó, mais tranquilo, tá? Pra gente também ficar de olho aí nessa questão conceitual, porque ela é um pouco perigosa, tá? Mais pra frente eu gravo... na verdade, consulte minha playlist, porque eu tenho um exercício de calorimetria resolvido. Se eu não me engano, tá na playlist de... eu não coloquei na playlist de exercício. Tá na playlist de termologia, tá? Lá eu faço um exercício que envolve mudança de fase, tá? Então, dá uma conferida lá. Mas vamos fazer isso daqui, ó. Um corpo de 200 gramas de cobre, tá? Inicialmente a 80 graus Celsius, é colocado em 300 gramas de água a 20 graus Celsius. Considerando que não há perda de calor para o ambiente, determine a temperatura final de equilíbrio térmico, ou seja, os caras vão trocar calor até o ponto em que eles vão atingir o equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico significa que tanto o cobre quanto a água estarão à mesma temperatura. Então, o calor específico do cobre vale isso. Nossa Senhora. O calor específico do cobre vale 0,1 caloria por grama grau Celsius e da água 1 caloria por grama grau Celsius. Então, ó, é aquela história. Eles estão isolados do resto do mundo. Só estão trocando calor entre si. Então, ó, calor cedido mais calor recebido tem que ser igual a zero. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, olha só. Eu estou cedendo 1.000 calorias de calor. Alguém vai ter que receber essas 1.000 calorias. É isso que essa equação está falando. Basta a gente descobrir quem está cedendo e quem que está recebendo. Então vamos no nosso esqueminha, né? Eu tenho o cobre e tenho a água. Qual que é a temperatura inicial do cobre? A temperatura inicial do cobre
θ0 é de 80 graus Celsius. E a temperatura inicial da água é de 20 graus Celsius. Agora ficou fácil. Opa, faltou grau Celsius aqui. Quem está cedendo calor? O cobre. Então, o cobre vai ceder calor, porque a temperatura inicial dele é maior. Ele vai ceder calor, ok? Já a água, ela vai aquecer, ela vai receber calor. Ela vai receber calor. Ó, é mesmo, professor? É. Ela vai receber calor, tá? Ora, até qual momento? Ora. Até o ponto do equilíbrio térmico. Quando o equilíbrio térmico é alcançado, os objetos, os corpos em questão, atingem a mesma temperatura, tá? Só isso. E aí é só aplicar Q igual a mc delta θ. Lembrando que aqui vocês podem perguntar, mas Alan, a água vai mudar de estado físico? Não, o exercício não falou nada. Se ele te desse o calor latente de fusão, aí ok, beleza. Mas agora, como ele não falou nada, então a água não vai mudar de estado. Pessoal, lembrando que aqui tem uma diferença sutil entre estado e fase, que eu já comentei em sala, mas a gente da física, a gente não dá muita bola para isso. Fase é caracterizada, como diria Daiane, fase é aquilo que você vê, né? Está mais caracterizada com o estado de agregação das moléculas. Já o estado está relacionado com as variáveis de estado. Então eu posso ter um corpo numa mesma fase, é aquilo que você vê, água, gelo, vapor. Eu posso ter um corpo numa mesma fase, mas mudando de estado. Uai, como assim, professor? Você está ficando doido? Não, ainda não. Vamos pegar lá um gás ideal, PV igual a nRT. Eu posso muito bem manter volume e temperatura da água, por exemplo, inalteradas. Sei lá, estou mexendo no laboratório. Ok? Ou melhor, pegar uma situação mais real. Eu vou manter o volume de água, o mesmo. Só que eu vou mexer na pressão da água e vou mexer na temperatura, sem que a água se solidifique. A água ela mudou de fase? Não, mas ela mudou de estado. Por quê? Porque eu alterei a pressão e a temperatura. Pressão, volume e temperatura são variáveis de estado. Então, se eu mudo pelo menos uma dessas variáveis de estado, eu estou mudando o estado físico do meu sistema. Lembrando que aqui a gente sempre faz mudança de estado, né? De um estado de equilíbrio para outro estado de equilíbrio, ok? Então, mudança de fase e de estado não são sinônimos. Mas no contexto do nosso exercício aqui, no exercício anterior, aqui, ó, o corpo ele está mudando de fase e de estado ao mesmo tempo, né? Não minto, ele está mudando aqui, ó, a temperatura é constante, né? Mas eu posso estar mexendo com a pressão, o volume é o mesmo, né? Mas eu não sei, eu posso estar alterando a pressão, que se eu estiver alterando a pressão, estou mudando de estado também. Ou não, entendeu? Ou não. Se eu não estiver fazendo isso, eu só estou mudando de fase. Olha lá. A água, ela está indo para a fase líquida e eu posso fazer isso a pressão constante também. Ok? Eu deixo lá, ó, a água, eu deixo o pedaço de gelo derretendo lá no copo d'água. Ele está mudando de fase. Ok? Mas não estou mexendo com pressão, não estou mexendo com volume, não estou mexendo com temperatura. Por quê? Eu só estou fornecendo energia, mas a energia não é suficiente para fazer com que a temperatura mude. Então, é uma mudança de fase, tá? Mas em geral a gente tem mudança de fase e mudança de estado junto, tá? Mas isso é um rolê muito mais da química, entendeu? Então aqui nesse caso aqui, ó, a água, por exemplo, ela não está mudando de fase.
mas ela está mudando de estado, porque a temperatura dela está mudando. Conseguiram compreender? Então é mais ou menos isso. Então, eu não vou ser chato ao ponto de ficar falando, ó, aqui é mudança de fase, cala a boca, aqui é mudança de estado, calma. Mas saiba que tem uma diferença. Para o estado de um sistema mudar, o que tem que mudar? Alguma das três variáveis de estado. Para a fase mudar aquilo que você vê, aí tem que solidificar, aí tem que ir do sólido para o líquido, do líquido para gasoso, ok? Beleza. Mas vamos lá, vamos calcular a temperatura de equilíbrio térmico. Bom, quem cedeu calor? O cobre. Quem recebeu? A água. Vamos lá. Calor cedido mais calor recebido é igual a zero. Qual que é a massa de cobre? A massa de cobre é 200 gramas. Então, a massa de cobre, eu vou chamar MC, em homenagem a Maria Cristina, que foi minha orientadora no mestrado. Então, a massa de cobre é 200 gramas. Já a massa de água, que eu vou chamar de MA, em homenagem a, sei lá, Márcia, é de 300 gramas. Beleza, agora acabou o meu problema. Vamos resolver. Então, olha só. Calor recebido mais calor cedido. Isso daqui tem que ser igual a zero. Bom, quem recebeu? A água. Então, vai ser a massa de água, 300 gramas. Tá todo mundo em grama, caloria e grau Celsius. Então, a resposta final vai ser o quê? Da temperatura em graus Celsius. 300 gramas vezes o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius, vezes a variação de temperatura. Final menos inicial. Qual que é a temperatura final? É a temperatura de equilíbrio térmico. É o θE. Tá? Então, ó, θE menos a temperatura inicial, que se eu salvo engano é 20 graus Celsius, não é? É isso mesmo. Mais o calor cedido. Quem está cedendo calor? O cobre. 200 gramas vezes o calor específico do cobre, que é 0,1 caloria por grama grau Celsius, 0,1, que multiplica a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio do sistema água-cobre, menos a temperatura inicial, que é 80 graus Celsius, isso igual a zero. Lembre-se, é final, temperatura final menos temperatura inicial, tá? Delta, variação. Ok. Então, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos resolver essa continha aqui agora, né? Essa continha facinha aí de bobeira. 300 vezes 1 dá 300. Vezes θE, vezes menos 20. Então, vamos lá. 300 vezes θE. 300 θE. Ok? Vezes menos 20 vai dar menos 6.000. Menos 6.000. Certinho? Agora vamos para esse lado aqui. 200 vezes 0,1 dá 20, né? Então vai ficar 20 vezes θE mais 20 θE. Só que agora vou multiplicar 20 vezes menos 80, que vai dar menos 1.600, né? Menos 1.000. Pera aí, pessoal, só um minutinho. Que tá bugando aqui a minha mesa digitalizadora. Ah, tá de brincadeira. Pera aí, só um minuto, gente. Menos. Pessoal, eu vou escrever essa conta aqui embaixo, tá? Porque, ó, a mesa digitalizadora começou a bugar. Então, eu vou manter muita calma para não xingar o mundo inteiro. Então, vamos lá. Vou repetir a expressão. 300 θE menos 6.000. Esquece isso daqui, pessoal. Esquece. Mesa digitalizadora começou a bugar aqui em cima. Menos 6.000 mais 20 θE menos 20 vezes 80, 1.600, igual a zero. Foi o que eu fiz aqui, ó. 300 vezes 1, 300. Vezes θE, que é a temperatura de equilíbrio,
Depois eu peguei 300 vezes menos 20. 200 vezes 0,1, 20. 20 vezes θe, 20 θe. 20 vezes menos 80, menos 1.600, tá? Agora vamos fazer essa continha aqui, ó. 300 θe. Vou até pegar uma canetinha diferente. 300 θe mais 20 θe, 320 θe. Ficou engraçado, né? θe. 320 vezes θe, que é a temperatura de equilíbrio. Menos 6.000 menos 1.600 menos 7.600 igual a zero. Ok, passo menos 7.600 para o outro lado. Vai ficar 320 θe igual a, o menos vai para o outro lado, vai ficar mais 7.600. Passo 320 dividindo, θe vai ser 7.600 dividido por 320. Aí, ui, corta, corta. Fazendo essa continha na calculadora, pessoal, né? Pra gente ganhar tempo aí, já tá de noite. 20 para as 11, eu preciso dormir, amanhã eu acordo cedo. Então, ó, 760. 760 dividido por 32, 23,75 graus Celsius. Então, a temperatura de equilíbrio é isso daqui, 23,75 graus Celsius. Faz sentido? Faz. Ela tem que ser menor que 80 graus, né? Porque a temperatura inicial do cobre ele cedeu energia, mas tem que ser maior do que 20 graus Celsius, que é a temperatura inicial da água que recebeu energia. Beleza? Tamo junto, pessoal. É nóis, valeu. Até a próxima. Tchau.